não teve como segurar não, viu? Prepare o bolso, prepare os trocos aí, porque a passagem de ônibus em Curitiba e região vai subir de R$2 para R$2,60 a partir de segunda-feira. Tarifa de R$2,50 passa a ser de R$2,60 para as linhas que compõem a rede integrada de transporte. O reajuste é consequência do aumento salarial dos motoristas e cobradores e da revisão anual também prevista em contrato. O valor técnico calculado deveria ser de R$2,79. A prefeitura vai bancar a diferença. Pelo menos é isso que a gente sabe neste ano eleitoral, né? Aos domingos a passagem continua custando R$1. A linha turismo passa de R$25 para R$27. E a linha circular centro, essa passa de R$1,50 para R$1,60. O Bruno tá comigo aí porque parece que tem gente que acha que isso não é correto, não é verdade, Bruno? É verdade. Esse aumento aí não é dentro da lei. E eu estou com um especialista em cálculos, eu estou aqui com o economista do DIEESE, o Sandro Silva, que pode falar um pouco mais sobre essa nova tarifa de ônibus na capital do estado. Sandro, boa tarde. Hoje o transporte coletivo de Curitiba é um transporte caro? Boa tarde, é um transporte caro. Se a gente for analisar o histórico de reajuste do transporte coletivo de Curitiba, se pegar de julho de 94 para cá, que foi o plano real, subiu 550%. Se a gente comparar com a inflação, significa um aumento de 58% acima da inflação, né? Então a gente observa que o transporte coletivo de Curitiba é muito caro, né? E a gente não pode só discutir a questão do reajuste pontualmente nesse momento. Eu acho que tem muitas coisas que deveriam ser discutidas no transporte coletivo de Curitiba. Você, inclusive, contesta os cálculos referente à URBS. Gostaria que você explicasse um pouco mais aos telespectadores. Sandro. Antes dessa questão do cálculo, é importante a gente questionar outras duas questões, né? Uma é a questão de transparência, né? Existe muito pouca transparência, uma dificuldade de você conseguir informação, apesar que deu uma melhorada nos últimos anos, né? Então você tem uma falta de transparência e, além disso, controle social não existe nenhuma participação da sociedade na discussão do transporte coletivo e nem nas definições de várias questões. E o ponto principal, olhando a questão específica da tarifa do transporte coletivo de Curitiba, é a questão da metodologia, né? Essa metodologia utilizada no cálculo é uma metodologia dos anos 80, né? E além disso, além de não ter sido atualizada essa metodologia, os coeficientes técnicos de consumo também não foram atualizados. É verdade que eles fazem cálculos em relação ao consumo de óleo, até mesmo de pneus da década de 80, Sandro? Então, a última informação que a gente tinha é que o pneu, por exemplo, eles utilizavam dados de 87, né? Consumo de óleo diesel dos anos 2000, de uma pesquisa que foi feita pelas empresas. Com relação a peças e acessórios, até recentemente, a prefeitura estava no cálculo da tarifa, o equivalente a 10% do valor do veículo anualmente pagava para as empresas gastarem em peças e acessórios. Reduziu esse percentual para 8%, mas ainda é muito alto. Então, no nosso ponto de vista, se tivesse uma discussão maior dessa metodologia de cálculo e uma atualização dos coeficientes técnicos de consumo, com certeza você poderia ter uma tarifa mais barata em Curitiba. Agora, ô Bruno, por gentileza, ô Sandro, boa tarde, Sandro, seja bem-vindo ao Brasil Urgente. Essa situação a gente vê o seguinte, o motorista do ônibus, ele reclama do salário, ele pode fazer greve. Agora, o cidadão que usa o transporte, ele não pode fazer greve, vai fazer greve de que jeito? Ele não vai embarcar no ônibus, não vai trabalhar, não vai usar o transporte. Quer dizer, isso é imposto ao cidadão e o cidadão tem que acatar e ficar calado. E é isso que acontece, não é verdade? Na verdade, ocorre a falta de informação que as pessoas têm, né? E até a falta de mobilização das pessoas, né? A gente vem discutindo essa questão do transporte coletivo de Curitiba, o DIEESE, desde 2004, 2003, a gente tem essa visão e vem levantando esses problemas, mas infelizmente isso acaba não gerando efeito, né? Uma questão até que a gente até pontua, para a gente retornar lá atrás, em 2005, o prefeito anterior, ele até criou uma comissão para discutir o transporte coletivo de Curitiba, né, onde essa comissão teve uma conclusão que apontou várias coisas que deveriam ser avançados no transporte coletivo de Curitiba e nada foi feito. O que foi feito no transporte coletivo de Curitiba? Foi mudado a lei, né, a toque de caixa foi aprovado no final de 2007, uma lei nova, que no meu ponto de vista piorou, né, que a lei antiga, lá de 91, era melhor do que a lei que foi aprovada, e você fez a licitação do transporte coletivo de Curitiba, onde que, na verdade, ficaram-se as mesmas empresas, né? Na verdade, foi dividido Curitiba em 3 regiões, né? Teve 3 lotes, né, de separação do transporte coletivo de Curitiba, e as empresas, elas mesmas se fizeram o acordo, se dividiram, houve uma concorrente para cada lote e continua praticamente a mesma coisa, e não houve essa atualização. A gente achava que, antes de discutir a lei, antes de discutir a licitação, né, a própria lei deveria ter uma discussão maior com a sociedade e até a licitação
também deveria ter, né, e ter feito essa atualização da metodologia. Agora, deixa eu falar uma coisa, não há maneira, Sandro, de se mobilizar, porque isso é imposto e já começa, já entra em vigor e não tem... A gente pode conversar, pode discutir, pode reclamar, mas vai ter que pagar R$ 2,60 na passagem a partir de segunda-feira. Isso tá nítido, tá claro, tá mais na cara do que barba. Segunda-feira tá aí, R$ 2,60 a passagem, ninguém pode discutir. Então, quer dizer, o que você acha que poderia ser feito para mudar isso para frente? Porque esse aí já foi. No meu ponto de vista, se a sociedade se mobilizasse, a população se mobilizasse, cobrasse da prefeitura, né, uma revisão dessa metodologia, um acesso maior da população à discussão do transporte coletivo de Curitiba, eu acho que isso pode forçar com que a URBS e a prefeitura rediscuta o transporte coletivo de Curitiba. Agora vamos ouvir aí o diretor de operações da URBS, o Luiz Fila, que fala com a gente aí. Pode liberar. Todos os anos, no mês de fevereiro, nós temos que fazer um ajuste de contrato com novos valores a serem pagos aos prestadores de serviço. A URBS busca, nesse procedimento, transferir para o usuário o menor percentual possível deste ajuste no pagamento da tarifa. Os itens que mais pesam nesta metodologia de cálculo é o diesel e o pessoal. O pessoal hoje ele representa em torno de 45%. Como nós tivemos um ajuste de salários da categoria num valor representativo, isto influi no custo de pagamento da tarifa. Estamos falando de uma correção de 4%, inferior a uma inflação no período que foi próximo a 6%. Isso em função do esforço feito pelo município para manter uma tarifa acessível ao usuário do transporte coletivo. Pois é, tá aí, então já prepare o bolso. Sandro, um grande abraço pra você, viu? Obrigado aí por conversar com a gente, valeu pela discussão. Pelo menos começa a alertar o povo, porque às vezes o cidadão se revolta, mas não tem um espaço pra mostrar a sua revolta aí. E a gente vai ter que pagar R$ 2,60 e não adianta, tá bom? Um abraço. Tá, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Muito bem. Agora eu quero a imagem ao vivo aí, por gentileza, o Douglas Santucci está comigo. Tem imagem ao vivo do Douglas? Tem imagem ao vivo? Põe aí na tela aí. Mais um caso de acidente no trânsito, hein, Douglas? Boa tarde. Exatamente, vai um acidente gravíssimo aqui na rua Nicarágua, no bairro Bacaxeri, próximo inclusive do acidente que fizemos ontem ao vivo no Brasil Urgente, com a Marechal Trompómetro. Que olha a situação desse carro, conseguiu capotar. Olha só esse foco. Uma vítima em estado grave aqui foi conduzida ao hospital, Paulo. Essa vítima estaria com o braço para fora no momento do acidente, quando este ponto voou em cima do carro e acertou o braço dessa vítima, Val. Meu Deus. E foi em estado grave para o hospital. O terceiro carro, a gente vai mostrar. Caiu a imagem, né? Mas tem um terceiro carro, Val, já recuperamos. Pode lá. Aqui. Aí, voltou a imagem? Voltou a imagem. Pode mostrar de novo. Tá aí. Esse é o terceiro carro, Val. Esse Vectra vinha pela rua Nicarágua. Essas informações repassadas por testemunhas. O Vectra vinha pela rua Nicarágua e este Fox estava parado aqui mesmo, nessa posição, quando aquele veículo ponto veio na contramão pela Marechal Trompómetro, o que, segundo moradores, é comum, bateu primeiramente naquele veículo Vectra, que também vinha corretamente, Val, e voou em cima desse Fox que estava parado aqui. A vítima, que estava com o braço para fora, foi atingida e teve uma fratura grave, inclusive exposta. Olha a quantidade de sangue aqui que voou na lataria desse carro, Val. Tudo por causa de, segundo informações de testemunhas, deste carro que vinha em alta velocidade pela contramão, que chegou a capotar. Olha aqui, a lateral dele está toda lixada. Dá para ver que ele capotou e voou por vários metros aqui, Val. Tem os vidros aqui, olha só, uma lateral aqui toda lixada também. A parte de trás, vidro de trás também com várias avarias aí, Val. Então, a vítima foi levada ao hospital e não corre risco de morrer devido a esse acidente. Somente o braço dela que ficou muito feio porque estava pro lado de fora do carro, Val. Olha só, hein, gente, perímetro urbano, dá pra acreditar nisso? Parece um acidente de BR, não é verdade? Parece um acidente que você vê na BR aí, onde carros estão em alta velocidade, uma ultrapassagem, um capotamento. Pela gravidade aí, o carro ficou detonado, sangue no outro veículo, andando na contramão, alta velocidade, dentro da cidade. É isso no perímetro urbano, é isso que deixa chocado. Quer dizer, erro grotesco de alguém que coloca em risco a vida de inocentes, viu? Exagero de alguns criminosos que andam no trânsito aí. Tem gente que não é motorista não, é bandido. É bandido, usa o carro como se fosse uma arma.
colocando em risco a vida de outras pessoas, e pega o carro e sai na contramão, é a mesma coisa que você colocar uma bala só no tambor do revólver, rolar, né? E meter bala aí. É uma roleta russa. É isso que acontece. Mais cedo, mais tarde, vai bater em alguém. O estrago tá aí, ó. É imagem ao vivo agora. São 17h30, imagem ao vivo, que a gente mostra sangue no carro por excesso de velocidade, imprudência de alguns motoristas, viu? É pra cá. Eu já vou falar também do estado de saúde da criança de 1 ano e 7 meses que foi espancada, foi violentada, supostamente pela mãe adotiva. Eu já falo como é que tá a situação dela. Antes, a Carla tem um